Tem criança, cara, que tá com infecção hoje na bexiga porque tem medo de falar para o professor que ele precisa ir no banheiro. Uhum. E é uma coisa interessante porque o nosso corpo ele tem receptores de pressão dentro da bexiga que quando chega num determinado volume que ainda não é o total, ele já diz, vai fazer xixi, vai lá porque a coisa tá ficando feia. Se você deixar chegar no limite do limite do limite, cara, o rim ele não quer saber, ele vai continuar despejando lá. E eu tenho casos e casos de crianças com infecção na bexiga porque tem medo de falar pro professor que quer ir no banheiro. Viés de autoridade, o cara olha pro professor Exatamente. e fala, sei lá, vai me engolir, é tipo um dinossauro, vai Sim. me pegar. Isso acontece muito dentro da empresa também, cara? Nossa, mas a todo momento. E eu confesso que eu já tive essa questão, né, de você lá, eu lembro exatamente agora, por exemplo, uma chefe que eu tinha, né, que ela era uma gestora que eu tinha, que ela era, assim, muito séria, muito firme, e às vezes precisava falar alguma coisa, a gente ficava meio que brigando, vai você e fala, não, vai você. Eu era, sei lá, tinha uns 23, 24 anos nessa época, mas todo mundo tinha medo de falar com ela, porque, né, ela se colocava numa postura assim, de autoridade total. Agora, a diferença que faz você ter inteligência emocional, né? Muitos anos depois, quando eu já estava estudando inteligência emocional e praticando, eu precisava falar com uma gestora da empresa que eu estava, e todo mundo, porque ela chamou lá para fazer um trabalho, etc. E todo mundo na hora fala: Ah, nossa, Emerson, agora você vai ter que falar com a mulher lá. Nossa, né, você tá lascado, porque ela tinha aquela fama, sabe, de nossa, dura. Eu falei: Não, vou de tranquilo. Aí o que que eu fiz? Eu cheguei antes, comprei um bombonzinho, né? Aí cheguei lá na sala dela, tava esperando, Emerson, a secretária dela falou, pode entrar. Eu cheguei, bom dia, tudo bem? Olha, trouxe um bombonzinho aqui para alegrar o seu dia, tá? E vim saber como é que eu posso te ajudar, né? Com um sorriso assim, ela, ai, querido, obrigada, nossa, que bom e tal. E aí, fluiu numa boa, todas as vezes que ela me encontrava dentro da empresa, ela vinha, me cumprimentava sempre com um sorriso. Você imagina se eu tivesse chegado lá com medo, fechado, né? E O corpo sei já lá, tá transmitindo. transparecendo aquilo. Eu cheguei naturalmente. Todas as vezes que a gente se encontrava, era algo muito natural. E os meus amigos ainda começaram a falar: o cara tá com romance com ela. Mas não era, Tá pegando tá a mulher. pegando, tá pegando. E era simplesmente, né, por uma questão de você identificar, né, o que, que de repente você poderia fazer para se conectar com a pessoa. Você sabe que tem uma parada legal na neurociência sobre isso, que é sobre a ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor, um dos muitos que nós temos no cérebro, e que ele muitas vezes é chamado de neurotransmissor da empatia, porque a mãe, quando ela vê a criança pela primeira vez, ela tem uma monstruosa descarga de ocitocina e a gente tem uma conexão imediata com a pessoa. E isso tem um impacto na formação dessas redes neurais e no comportamento humano, porque a ocitocina, ela tem um lado perverso, que é você se identificar com um grupo, de você sentir prazer de estar com aquele grupo, mas o lado perverso dela é que você começa a sentir prazer em ver o cara que não é do seu grupo se ferrar. Uhum. Que é tipo o que acontece quando você está, por exemplo, vendo um vídeo de um bandido que acabou de tomar um tiro e morrer. Você fala, cara, se Sim, ferrou. Como é que você vai se alegrar com um negócio desse? Não faz nenhum sentido. Ou então, as famosas videocassetadas. sim. Bicho, aquilo doeu, cara. O cara se arrebentou no chão, meteu a cara, lascou a canela e tá todo mundo dando risada. Esse lado perverso, muitas vezes, ele vem porque a gente criou um tipo de conexão ali nesse primeiro input ali que você teve com a pessoa, aquele imprinting que você teve ali com a pessoa, e muitas vezes aquilo vai determinar o teu relacionamento com aquela pessoa por muito tempo. Eu tive isso com um professor. Professor querido, cara, amado, sensacional, uma pessoa fantástica. Só que a primeira aula que ele deu foi uma aula que era uma técnica que ele sentava na mesa e fazia cara de bravo. Uhum. Cara, a sala foi ficando empolvorosa, o povo foi ficando chateado e ele só cacetada no povo e ele não falava nada. Depois é que ele foi explicar que a técnica era de análise comportamental. Mas, bicho, na boa, eu passei anos olhando para ele, lembrando daquela Lembrando cena. daquela cena. Aquela cena. Sim. Isso pode ser considerado uma espécie de viés também? Um pensamento enviesado? É porque é aquele primeiro impacto que você teve com ele, né? Então, esse primeiro impacto, né? Você estuda emoção bastante, você sabe também. Muitas vezes a gente sofre um forte impacto emocional, aquilo fica marcado, né? Do imprint, aquela primeira impressão que você tem.
E o que que pode acontecer? Olha só como é que pode se tornar um viés. Você, de repente, você teve aquela impressão, era um professor, sei lá, tinha determinada aparência, ou era de tal matéria, matemática, vamos dizer, matemática. O que que acontece geralmente? A pessoa, ainda quando era pequena, ela tem um professor de matemática que, de repente, sei lá, talvez não seja um bom professor, ou não, pelo menos, bom para ela. Ela começa a ficar com raiva da matemática. Aí ela tem um outro professor que também ela não consegue ensinar. Ela fica também com raiva, né, da matemática, mas ela não está com raiva da matemática. Ela está com raiva daquele professor. Mas a partir daquela experiência que ela teve, ela passa isso para matemática. Então, cara, eu nunca vou aprender matemática, né? Esse viés já vira uma crença mesmo. Eu nunca vou aprender matemática e não adianta. Mas aí você vai perguntar para aquela pessoa: ah, eu tive um professor lá na quinta série que era muito ruim, depois eu não gostei mais. Ela nunca mais estudou. Ela nunca mais foi procurar um outro professor, procurar uma outra metodologia. Isso acontece muito com o inglês também, a pessoa, ou qualquer outra língua. Então, a pessoa, porque não consegue, ou porque tem uma experiência ruim, ela transfere isso para qualquer coisa, né? Isso pode acontecer com coisas boas também, né? Um viés, que é chamado efeito halo, né? Eu gosto muito que eu falo que é o efeito halo, 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 né? O que é esse efeito? Esse efeito é quando você, por exemplo, você vê uma pessoa que você acha muito bonita, e porque aquela pessoa é bonita, você acha, bom, se ela é bonita, ela deve ser inteligente também, ela deve, sei lá, ser uma pessoa simpática, ela deve falar muito bem. Então, por causa de uma característica, você transfere para várias outras, né? Então, isso exatamente é um viés. Tem até um livro que se chama Capital Sexual, que fala Muito exatamente massa. disso. A influência que as pessoas bonitas e sexys e a facilidade que elas têm perante outras pessoas para construir as coisas, simplesmente porque elas são bonitas, né? Uhum, Então, uhum. isso é um viés também que a gente tem. Moçada, todos os livros, todas as propostas que a gente tem aqui de leitura, de vídeo, de filme, não sei o quê, vocês vão encontrar sempre aqui embaixo, ó. Clicando, vocês vão olhar lá embaixo, tem os comentários ali e tem toda a descrição do vídeo. Ali vocês têm tudo que a gente está falando aqui, vocês vão encontrar lá embaixo, tá? A gente vai colocando lá para que você tenha acesso depois. Aliás, se a conversa tá boa, se você curtiu, se você tá aqui até agora, olha, eu vou aí do outro lado da câmera e pego você pelo pescoço se você não fizer a tua inscrição agora, hein? E uma coisa que é interessante é que quando a gente faz a distribuição disso, quando eu compartilho isso com outras pessoas, você está fazendo bem tanto quanto nós estamos aqui gratuitamente, doando nosso tempo para você. Compartilha com 2 ou 3 pessoas. Vamos transformar esse mundo, vamos fazer esse mundo ficar mais top. Vamos tirar esse povo da farmácia, vamos tirar esse povo do hospital, vamos tirar esse povo da psiquiatria, assim, para que a gente viva mais feliz, que a gente viva mais equilibrado.